Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de Química. Você, que é aluno do terceiro ano da Mediação Tecnológica de Rondônia, seja bem-vindo a essa nossa aula. Lembrando que a gente falou já bastante sobre as funções oxigenadas e hoje nós vamos entrar em outro tipo de função. Só para deixar claro que a gente ainda vai dar nome, sim, aos compostos, a gente ainda vai trabalhar a nomenclatura, então calma que a gente ainda não saiu dessa parte das normas de nomenclatura, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é a aula de número 13. E como assunto nós temos funções nitrogenadas, funções aminas. E nós vamos falar sobre as nomenclaturas das aminas, mas não é as minas que vocês estão acostumados não, tá, pessoal? É as aminas da química orgânica. Qual a habilidade da aula de hoje? Como a habilidade da aula de hoje nós temos identificar as principais funções orgânicas presentes no cotidiano. Também temos compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. E como foi dito, nós estamos falando aqui das funções nitrogenadas, que elas são as funções que compõem os compostos orgânicos que, além dos carbonos e hidrogênios, elas também possuem na composição átomos de nitrogênio. Então, todos os compostos orgânicos que apresentem na sua composição átomos de nitrogênio são conhecidos como funções nitrogenadas. Daí nós temos as aminas, que é a nossa aulinha de hoje. Nós temos ainda as amidas, nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos, que são os conteúdos que nós vamos trabalhar dentro das funções nitrogenadas. E vamos lá para as aminas. Como conceito, nós temos que aminas são compostos teoricamente derivados do composto NH3, que é amônia ou amônio, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por grupos alquilas e grupos arilas. Alquilas são os nossos grupos de cadeias não aromáticas. Arila são os grupos de cadeia aromáticas. Então, como grupo funcional da amina, nós temos que ela pode aparecer assim, NH2. Observe, ó, a origem dela é o NH3. Ele é o composto que deu origem, teoricamente, às aminas. O que aconteceu? Um desses hidrogênios aqui foi retirado e entrou um grupo alquila, né? Ou arila. E aí, quando sai um dos hidrogênios, nós ficamos com NH2. Quando são substituídos 2 dos seus hidrogênios, nós ficamos com NH. E quando são substituídos todos os 3 átomos de hidrogênios, nós ficamos apenas com N. Observem aí que são as 3 formas que as aminas podem aparecer nos nossos compostos. Ela pode aparecer lá NH2, NH e somente N. Mas a gente tem contato com as aminas no dia a dia? Tem. O cheiro característico de peixe e sobretudo de peixe podre, ele é descrito pela presença das aminas. Então, quando a gente tem aquele cheiro muito gostoso de peixe podre, é devido à presença de uma amina ali
no nosso peixe em putrificação. As aminas, pessoal, elas podem ser classificadas. A gente não trabalhou classificação de alguns compostos orgânicos porque eles realmente não apresentam classificação. Nós falamos sobre classificação das cadeias, falamos sobre classificação dos átomos de carbonos, falamos também sobre a classificação dos álcools, mas os demais compostos orgânicos nós não trabalhamos classificação porque eles não apresentam. Mas as aminas, elas vão apresentar sim um tipo de classificação. Elas são classificadas de acordo com a quantidade de hidrogênios que são substituídos na própria amina. Quando se substitui apenas um hidrogênio, nós temos uma amina primária. Se forem 2 hidrogênios substituídos, nós temos uma amina secundária. E se forem 3 hidrogênios substituídos, nós temos uma amina terciária. Então, olha só. Aqui nós temos a amônia, que é o composto inorgânico, e a partir da substituição desses hidrogênios aqui, nós temos a formação da amina, tranquilo? Aqui não é uma amina, aqui é a amônia, composto inorgânico. A partir do momento que a gente tem a substituição de um hidrogênio desse por um grupo alquila ou arila, aí surgiu a amina. Então, a partir da amônia, nós temos a amina primária, que é quando um hidrogênio dela é substituído por algum grupo alquila ou arila. Observem que os outros 2 hidrogênios estão aqui. Nós temos ainda a amina secundária. Nesse caso, ela teve a substituição de 2 hidrogênios da amina, né? Por isso que ela é secundária, porque ela perdeu 2 dos seus hidrogênios sendo substituído por um grupo alquila ou arila. E por último, e não menos importante, nós temos a amina terciária. Nesse caso, ó, todas as 3 ligações que o nosso nitrogênio tem, são as 3 ligações que ele faz, nós temos que ela é feita com grupos arila ou alquila, né? Então, nesse caso aqui, nós não temos a presença de nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio. Como é que fica essas aminas, a presença das aminas de prática? Como que eu vou visualizar um composto e identificar ele como amina e, além disso, classificar essa amina como primária, secundária ou terciária? Observe aqui alguns exemplos. Ao nitrogênio, nesse primeiro exemplo, em vez de ter um dos seus hidrogênios, ele tem aqui um grupo alquila substituindo esse hidrogênio. Como apenas um dos seus hidrogênios foi substituído, é tido que se trata de uma amina primária. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos 2 grupos alquila substituindo os 2 hidrogênios da minha amônia, né? Que, no caso aqui, como houve a substituição, já se transforma em uma amina. Como são 2 hidrogênios substituídos, ela é chamada de amina secundária. E aqui nesse terceiro exemplo, nós temos 1, 2, 3 grupos substituindo seus 3 hidrogênios. Por isso, é classificado, no caso, como amina terciária. Então, o número de hidrogênios substituídos na minha amina vai determinar a sua classificação. De acordo com o conceito ácido básico de Bronsted, as aminas são consideradas compostos básicos, tá? De acordo com esse conceito, elas são consideradas básicas. Se a gente for observar a representação eletrônica, nós teremos aqui que no nitrogênio existe a presença de um
par de elétrons não compartilhados, fazendo assim o compartilhamento somente com os outros elétrons, que no caso seriam um aqui e um aqui, para representar, tá, pessoal? Quando ele compartilha esses elétrons, como é ligação covalente, significa que ele vai estar na sua eletrosfera com mais elétrons em cada uma dessas extremidades. Então, se eu somar aqui os pares compartilhados com esses dois elétrons aqui de cima, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na valência. Então, o nitrogênio ficaria estável. Por isso que ele tem esse par de elétrons não compartilhado, porque somente fazendo as 3 ligações ele já tem a sua estabilidade. Já que se tratam de substâncias, compostos considerados básicos, nós sabemos que as bases elas têm uma ordem crescente de basicidade, né? Então vamos observar como é que fica a ordem crescente de basicidade das aminas. Se a gente for observar entre as aminas alifáticas, ou seja, aquelas que não são de cadeias aromáticas, nós temos as secundárias, que são as mais básicas, seguida pelas aminas primárias. As terciárias são as que possuem menor caráter básico. Então, aqui, nas aminas alifáticas, nós temos que a secundária ela é mais básica, depois vai vir as primárias e, por último, as terciárias. Então, aqui as mais básicas são as secundárias, em segundo lugar as primárias e em terceiro lugar as terciárias. Todas as aminas alifáticas são mais básicas que a amônia, que por sua vez é mais básica que as aminas aromáticas. Então, as aminas aromáticas, elas são menos básicas que as aminas alifáticas. E aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos de aminas, que vai servir para a gente ir identificando a presença delas nos compostos. Porque pode parecer fácil identificar uma amina, mas como nós vimos, não são somente as aminas que apresentam nitrogênio na sua estrutura, então é melhor a gente ver alguns exemplos para poder ir tendo esse conceito e poder identificar quando a gente estiver diante de uma amina ou não. Então, observe aqui. A anfetamina, que é esse primeiro aqui, ó, aonde vai estar o meu grupo amina para poder classificar todo esse composto como sendo uma amina? Ó, ele está aqui, ó, NH2. Vai ser uma amina primária, secundária ou terciária? Como ela tem apenas um hidrogênio substituído, ela é uma amina primária. Lembrando que esse nome aqui é o nome comercial, tá, pessoal? Aqui nós temos uma outra amina, mas aonde é que está o meu grupo amina, pessoal? Nesse exemplo aqui. Se você não prestar atenção, passa até batido. Você pode até achar que é um hidrocarboneto, mas não, ó. Nós temos a amina bem aqui. Se a gente for observar, dos 3 hidrogênios da amônia, essa daqui, essa amina, só tem um, ou seja, 2 foram substituídos. Então, ela vai ser uma amina secundária. E aqui, a difenilamina. A difenilamina, pessoal, ela vai ter o grupo amina bem aqui, ó, tá vendo? Aonde a gente tem o hidrogênio e o nitrogênio na nossa cadeia carbônica, bem aqui. E dos hidrogênios da amônia, nós temos substituição em 2, ou seja, ela vai ser uma amina secundária. E aqui nós temos a nicotina, que também é um nome comercial. A nicotina, ela tem o grupo amina também. Tá bem aqui. Aonde nós temos uma amina terciária. Por quê? Porque
todos os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos, fazendo dela uma amina terciária. Então, aqui a gente tem o exemplo das classificações da amina de acordo com a quantidade de hidrogênios que são substituídos nela. Tranquilo? Então, aqui eu também tenho, ó, amina também terciária. E o uso das aminas? Pessoal, por mais que eu fale toda a aula e que fique até repetitivo, esses compostos orgânicos, eles são muito utilizados no nosso dia a dia. Toda a química, de um modo geral, ela é utilizada no dia a dia. Até para a gente respirar, como eu já falei. Só que hoje nós vemos assim, uma maior preocupação com o bem-estar das pessoas, né? Hoje nós vivemos numa era em que a saúde mental ela tem destaque muito grande. Nós sabemos que muitos males do corpo elas são prevenientes de doenças da mente. Então, nós temos, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, o aumento do uso de antidepressivos. O que são os antidepressivos, né? São medicamentos que atuam inibindo a recaptura da serotonina, substância química responsável por promover sensações de bem-estar e bom humor no indivíduo. Então, aqui nós temos o exemplo de algumas substâncias que são utilizadas na fabricação, ou seja, na criação dos princípios ativos de antidepressivo. E aí entra o cloridrato de fluoxetina, que é uma droga mais prescrita para tratamento da depressão. Nesse lado aqui nós temos a serotonina. E aqui nós temos a fluoxetina. E nos dois compostos nós temos a presença do grupo amina. Aqui uma amina primária e aqui uma amina secundária. Aqui também uma amina secundária. Então, tanto na serotonina quanto na fluoxetina, nós temos a presença de aminas. E elas estão presentes com funções muito importantes no caso de uso desses medicamentos, dessas drogas farmacêuticas, né? Desses fármacos que são utilizados no tratamento da depressão. Mas nós temos outros aqui, ó. Nós temos a dopamina e, novamente, a serotonina. São aminas responsáveis por informações químicas do sistema nervoso, ou seja, são substâncias neurotransmissoras, tendo grande importância no tratamento das pessoas. Então, aonde está a amina aí, pessoal? Aqui na dopamina fica bem fácil, né? Nós temos uma amina primária. Na serotonina a gente acabou de ver, mas está aqui. Uma amina primária e uma amina secundária. Aplicações práticas das aminas. Elas são utilizadas na síntese de compostos orgânicos e de certos tipos de sabões e também na vulcanização da borracha. Aonde mais nós usamos aminas? As aminas aromáticas são importantes na fabricação de corantes e também de explosivos. E aqui, ó, nós temos a benzenamina, que é um exemplo de amina aromática. Isso porque o grupo amina, olha só, ele está ligado diretamente ao anel benzênico, né? Então, recebe o nome de benzenamina. Professora, por que que em algumas situações a gente fala benzeno e outras situações a gente fala fenol? Gente, fenol, fenil ou situações do tipo é quando nós temos a ligação direta da hidroxila com o benzeno. Aí nós temos o fenol e as variações do fenol, como a gente viu, né, da fenila lá nos ésteres. Nessa situação aqui, ó, em particular, aonde nós temos o grupo amina ligado direto ao anel benzênico, aí o nome não vai ser fenilamina, não, vai ser benzenoamina, e que também, né,
em algumas situações, a gente chama de felinamina ou de anilina. Entendam que são situações, digamos assim, bem características, né? É mais comum a gente ver esse composto com o nome de benzenamina, mas também vai aparecer sim ele com o nome de felinamina ou anilina. A minha língua às vezes dá nó para falar esses nomes, tá, pessoal? Vocês não ficam rindo de mim, não. É porque dá um nozinho aqui, eu acho que vocês já notaram isso, tá? Então, fenol, eu tenho o benzeno ligado diretamente à hidroxila. E benzeno é o anel, é o nome do anel aromático que nós chamamos de benzeno, o nome dele. E aí vai ter situações que ele está ligado diretamente ao carbono e aí ele não recebe nunca, em hipótese alguma, o nome fenol. E aí tem as situações como essa amina, que nós chamamos de benzenamina porque a amina está ligada diretamente ao anel aromático e que também pode ser chamada de fenilamina, porque seria uma variação do nome fenol. Tranquilo? Então vamos lá. Ela é utilizada na fabricação de corantes e na síntese de medicamentos também. Então aqui nós temos a benzenamina. Muito bonito, né? A gente viu o uso da química, né, na área da saúde, né? Vamos todo mundo aí liberar mais serotonina, vamos todo mundo ficar mais feliz. E não vamos fugir da nomenclatura. Nas aminas, pessoal, nós temos nomenclatura das aminas primárias sendo estudadas separadamente da nomenclatura das aminas secundárias e terciárias. Por quê? Porque vai influenciar diretamente no nome a quantidade de grupos que substitui o hidrogênio. Então, vamos começar pelo começo, né? Nomenclatura das aminas primárias. A nomenclatura mais utilizada para as aminas é a em que os grupos orgânicos ligados ao nitrogênio são indicados pelo nome dos radicais em ordem alfabética, seguido pelo sufixo indicativo da função amina. Quais são os nomes dos radicais? Aí vem etil, metil, propil. Toda vez que fala radicais ou grupos substituintes, nós utilizamos aquela nomenclatura lá. Então, como é que vai ficar a nomenclatura das aminas? Vai ficar o nome do grupo, né, do grupo que está ligado diretamente ao nitrogênio, mais a terminação amina. Ou prefixo mais infixo e a terminação amina, que é a mesma coisa. Eu só estou resumindo que o nome do grupo vai ser dado por essa junção aqui. Então, como é que fica? Quantos carbonos eu tenho ligado à minha amina? A amina está aqui, ó. E eu tenho um grupo substituinte aqui, um grupo alquila, que é o metil. Então, juntando o metil com a nomenclatura amina no final, vai ficar metilamina. Ou a gente pode utilizar aqui, ó, o prefixo mais o infixo e a terminação amina, que aí no caso fica metanamina. Também está correto. Porém, a gente vai ver que o nome metilamina ele é utilizado em maior escala do que metanamina, mas os dois indicam a mesma coisa. Olha só aqui, ó. Tenho dois átomos de carbono, um grupo com dois átomos de carbono ligado ao meu grupo amina. Como é que fica? Ou eu uso o nome do radical, que é o radical etil, que aí fica etilamina, ou eu vou usar o prefixo, o tipo de ligação e a terminação amina. Então vai ficar etanamina. Por que etana? Porque et é o prefixo para dois carbonos. O é o infixo da ligação da ligação, né, que nesse caso é a ligação simples. E a amina é a terminação que a gente usa dos grupos amina. Aqui outro exemplo agora com 3 átomos de carbono.
Posso usar o nome do radical, que aqui é o propil, e aí fica propilamina. Ou posso dar o nome certinho, numerando lá o prefixo, né? 1, 2, 3, ao contrário, porque eu começo pela extremidade mais próxima do nosso grupo funcional. Então, 1, 2, 3. E aí dou um nome para essa amina. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter que numerar, quando eu for dar o nome formal aqui, ó, eu vou ter que numerar e mostrar aonde o meu grupo amina está ligado. Então, vai ficar propan 1, porque é no carbono 1, está ligado ao meu grupo amina, e aí a terminação amina. E esse daqui? Observem que aqui, pessoal, não é um benzeno, não é um anel aromático. É um ciclo. Um ciclo que é uma cadeia fechada com 6 carbonos. E, ligado diretamente a esse ciclo, nós temos a nossa amina. Como é uma cadeia fechada, eu tenho que colocar obrigatoriamente a palavra ciclo antes do nome. Posso colocar o tracinho ou não, eu aceito. E aí eu vou dar o nome desse radical aqui, ó. Ciclo hexilamina. Vou dar o nome do radical. Mas, professora, mas por que esse IU? Porque eu estou usando o nome do radical que tem aqui uma valência livre. Ela não sempre termina com IU, metil, etil, propil, butil. Então, aí é hexil, juntando com a terminação amina. Por isso que ficou ciclo hexilamina. As aminas primárias pode ser necessária a indicação da posição do grupo, né? Como a gente viu ali, quando teve 3 carbonos, a gente teve que indicar aonde estava o grupo amina. Então, olha só nessa situação aqui, ó. A nossa cadeia apresenta 3 átomos de carbonos, visivelmente. 1, 2, 3. E o nosso grupo amina está aqui, ó, no carbono 2. Então, nessa situação, eu preciso indicar em qual carbono está o meu grupo amina. Observem aqui, ó. Vai ficar propan, por quê? Prop, de 3 átomos de carbono. An, porque eu só tenho ligação simples entre os carbonos. 2, amina. Por quê? Porque no meu carbono 2 está o meu grupo amina. É muito necessário. Olha só como que é necessário. Observem que aqui nós temos, vou até apagar para não ficar confuso para vocês. Aqui nós temos 2 aminas que apresentam 3 átomos de carbono. Ó, 1, 2, 3. Só que se você for olhar visivelmente, não é o mesmo composto. E nem tem o mesmo nome, ó. Propan 1 amina. Por que prop? Porque tem 3. An, porque é ligação simples. 1, porque a minha amina está aqui, ó, no carbono 1. E eu preciso identificar. E aí eu uso a terminação normal, amina. Na presença de mais de um grupo amina, adiciona-se a vogal O, tipo assim, tá propan, aí eu vou colocar propano, tá? Após o infixo, utiliza-se os sufixos, ou prefixo no caso, di ou tri. Observe que vai só ficando mais complexo, né? Vai ficando cada vez mais complexo. Olha só esse exemplo. Eu tenho uma cadeia carbônica, né? Onde eu tenho aqui, ó, carbono, carbono e carbono. São 3 carbonos. Só que quantos grupos aminas nós temos? Nós temos aqui 1 e aqui 2. Então, eu tenho 2 grupos amina. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome seguindo a norminha aqui que ele deu, adicionando o O.
depois do infixo e antes do prefixo di aqui, ó. Então, vai ficar como? Prop, porque tem 3 átomos de carbono, né? São essas 3 bolinhas verdes. Porque só é ligação simples entre eles. O O vem dessa regrinha aqui, ó. Ele manda a gente colocar o O. E aí eu vou dizer aonde estão as minhas aminas. Aqui tanto faz de qual extremidade você vai começar. Se é daqui, carbono 1, 2, 3, ou no outro sentido, porque as aminas vão sempre cair no carbono 1 e 3. E aí você coloca 1,3 de amina. Olha outra situação aqui. Nessa situação nós temos 3 grupos aminas no mesmo composto, ó. Carbono, carbono, carbono. São 3 átomos de carbono. Então vai ficar propano. Esse O aqui é da regra. E aí eu vou identificar o número dos carbonos aonde as minhas aminas estão. Carbono 1, 2 e 3. Então vai ficar 1,2,3 triamina. Nossa, professora, que legal! Você pode até não achar legal, mas é bem interessante quando a gente faz o passo a passo, porque facilita no aprendizado. Isso aqui tudo, pessoal, de aminas primárias. Já nós temos também a nomenclatura das aminas secundárias e terciárias. E aí o que vai acontecer? Vai depender se elas são simétricas ou assimétricas. Quando forem simétricas, eu vou usar o prefixo di ou tri, depois o nome do grupo e a terminação amina. Ou então, olha só. Aqui está a minha amina e aqui eu tenho 2 grupos arilas substituindo, ó. Grupo 1 e o grupo 2. E aí o que a gente fez? Utilizou o prefixo di, tá aqui, ó, di, e o nome do grupo. Qual é o grupo? Pode ser o benzamina, né? Ou ainda, nesse caso aqui, a gente usou fenilamina. Fenil é o nome dos 2 grupos e a terminação amina. Olha outro exemplo. Aqui nós temos uma amina terciária, onde ela tem 1, 2, 3 grupos substituintes simétricos. O que isso quer dizer? Iguais. Eu tenho metil, metil e metil. Então, quando a gente for dar o nome, vai usar o prefixo, nesse caso aqui, ó. Tri, tá aqui, ó. Tri. O nome do grupo, quem é o grupo? É o metil. Em todos os casos é o metil. Então, vai ficar tri, metil e a terminação amina. Trimetilamina. Quando os grupos não forem iguais, ou seja, quando ela for assimétrica, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar os nomes de todos os grupos substituintes em ordem alfabética, seguidos do sufixo amina. Posso fazer dessa forma. Ou considera-se o grupo que possui maior sequência de átomos de carbono ligado ao átomo de nitrogênio como a cadeia principal e os outros grupos como substituintes. E aí o que a gente faz? Escrevem-se o nome de cada grupo substituinte precedido por N e o nome da cadeia principal, que no caso a gente vai usar o prefixo, infixo e a terminação amina. Olha só aqui, ó. A minha amina secundária está aqui. Aqui eu tenho um grupo substituinte metil e aqui eu tenho um grupo substituinte etil. Pelo primeiro modo eu faço o quê? Eu coloco em ordem alfabética e fica como? O primeiro está aqui, ó. Etil, metilamina. Esse é o primeiro modo. No segundo modo eu vou considerar esse grupo aqui como cadeia principal. E o menor grupo vai ser considerado como o grupo substituinte ou ramificação, que nesse caso é esse daqui, ó. E aí fica como? Fica N-metil-etanamina, porque esse grupo aqui, nessa situação, está sendo considerado como cadeia principal.
Observem, pessoal, que tudo isso não é o nome dela. Aqui eu tenho um nome dado pela regra número 1 e aqui eu tenho outro nome dado pela regrinha número 2. Veja assim outro exemplo. Observe aqui, ó. Tá aqui a minha amina, ela é terciária. E observe que os grupos substituintes não são iguais. Aqui eu tenho metil e aqui eu tenho um propil, ou seja, são diferentes. Eu posso colocar em ordem alfabética, chamando de dimetil, porque eu tenho 2 aqui, ó, 2-metil, propilamina, porque o P vem depois de M, ou eu posso considerar essa daqui, ó, minha cadeia principal, e os dois como ramificação. E aí eu coloco N, dimetil. Esse N significa o quê? Que ao meu nitrogênio estão ligados dois grupos substituintes metil. Então fica N dimetil e o nome da cadeia principal, propanamina. Normalmente, o propan e a terminação amina, então fica propanamina. Olha outro exemplo. Outra amina terciária, ou seja, todos os hidrogênios foram substituídos. E aí eu tenho, primeiro modo, posso dar o nome, usando o nome do radical, em ordem alfabética. Então aqui, ó, eu tenho o propil, tenho o etil e tenho o metil. E eu vou fazer em ordem alfabética. Então vai ficar etil, depois metil e depois propilamina. No último, eu já junto a terminação amina. Ou você pode fazer pelo segundo modo. Ver qual tem a maior sequência de carbonos, que nesse caso é o propil aqui, ó. E aí, os outros dois vão ser considerados ramificações, mas eu também sigo a ordem alfabética. Então, vai ficar N-etil, N-metil, lembrando que esse N está mostrando que tanto o etil quanto o metil estão ligados diretamente ao nitrogênio. E aí vem o nome da cadeia principal, propanamina, ou então propanamina, tudo junto. Alcaloides são compostos orgânicos cíclicos que apresentam heterocíclicos, né, que contêm o nitrogênio. Então, quando eu tenho compostos cíclicos aqui, ó, cíclicos, que contêm o nitrogênio, nós temos alcaloides. Como exemplo, a gente está colocando aqui a cocaína e a nicotina. E vamos ao aprender fazendo, porque nada melhor que praticar para a gente poder fixar. Nesse exemplo número 1, é um exemplo bem legal. Ele quer saber, ele diz assim, há 4 aminas de fórmula molecular C3H9N. O que ele está dizendo aí? Que existem 4 aminas diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. E o que ele pede? Escreva as fórmulas estruturais e dê o nome das 4. Então, você vai fazer o quê? Vai pegar lá, colocar 3 átomos de carbono como cadeia principal e ver quantos compostos aminas, ou seja, quantas vezes e os modos que os grupos substituintes podem estar ligados ao nitrogênio. Primeiro, eu tenho a propilamina, aonde o meu grupo amina pode estar ligado aqui ao nosso primeiro carbono. Observe que ele segue a norminha lá. 3 carbonos, ó, 3 carbonos, aí 9 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, 4, 6, com 3, 9 e 1 nitrogênio. Posso ter ainda a isopropilamina ou, se você preferir, no caso você vai dar o nome colocando aonde está a amina, que no caso aí você pode chamar de propan 2 amina. Também tá certo, tá, gente? O que mais que eu posso ter?
eu possa ter a etilmetilamina, aonde o etil está ligado para cá, o metil aqui, e eu continuo tendo a mesma fórmula molecular. Posso também ter a trimetilamina, aonde eu tenho os 3 grupos substituintes iguais, e aí eu uso o nome das simétricas. E para fechar, nós temos esse aqui, que é o exemplo número 2, que fala: o composto antibacteriano ácido oxalínico é representado pela fórmula estrutural. E aí ele me dá uma fórmula estrutural bem bonita. Daí ele fala que ele apresenta as seguintes funções. E aí você tem que olhar aqui e dizer quais funções que ele apresenta. Nesse caso, pessoal, ele apresenta a função éter, a função cetona, a amina, e ácido carboxílico. Olha só onde elas estão, ó. Função cetona, função amina, função ácido carboxílico, e ali nós temos a função éter. E aí a gente fecha o nosso conteúdo dessa aula de hoje, ficando agora só a revisão para a gente fazer, a recuperação já, ó, e a nossa atividade. Então eu aguardo vocês para a revisão e para a atividade de aula.